Olá, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula aqui de necropsia. Nossa primeira aula do mês de março. Nesse módulo nós vamos falar, né, sobre necropsia, as técnicas de necropsia, os tipos de necropsia, Camila ainda não entrou. Mas daí tu que tá ouvindo, né? Tá tudo certo. Vamos lá, gente. Se vocês não me seguem, já aproveita aí para me seguir. Meu Facebook, Instagram, no YouTube e no TikTok, que são as redes que eu mais uso. Então vocês podem aí seguir, por favor. Vamos dar início aqui à nossa aula de necropsia. Necropsia é um tipo de exame científico realizado em cadáveres com a finalidade de apurar a causa mortis, ou seja, a causa da morte. Trata-se de uma série de observações hierarquizadas e organizadas feitas no indivíduo morto. Então, né, tecnicamente, a necropsia vem a ser aí, né, as técnicas científicas que vão ajudar a descobrir a causa da morte de um indivíduo. Dentro do nosso artigo aí, dentro do nosso Código de Processo Penal, nós temos o artigo 162, que ele vem aí, né, regulamentando essa realização da necropsia. Então, logo no início, ele já vem definindo o tempo que pode ser realizada essa necropsia. Ó, a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Então, tem esse tempo limite para que possa ser realizada a necropsia. Antigamente tinha muitas histórias da pessoa ser enterrada viva, de acordar, né, no IML, no STVO, no próprio velório. E hoje em dia isso vem diminuindo demais, porque com a tecnologia que temos hoje, é praticamente impossível que a pessoa, né, seja confundida, né, esses fenômenos aí, principalmente com o da catalepsia, que é aquele estado mórbido, né, que a pessoa não apresenta sinais aparentes, não dá para perceber respiração, não dá para perceber o pulso, então é confundido facilmente, né, com uma morte. E hoje em dia nós temos, né, os meios eletrônicos, como eletroencefalograma e outros exames que eles podem constatar aí, né, se essa pessoa está viva ou se está morta. E esse artigo 162 ele vem também como uma segurança para a população, definindo esse tempo de morte. A partir de 6 horas, já começam a ficar visíveis as manchas verdes abdominais na fossa ilíaca direita do cadáver, na região aí, né, do estômago, no intestino, que é onde começa ali a putrefação. No intestino, onde fica a maior parte, né, das nossas bactérias, tem uma proliferação muito grande ali, então é o primeiro local onde vai dar o início aí à putrefação. Então vai ser, né, onde vai iniciar, onde vai ter início aí essa decomposição. E se o corpo começar a entrar em decomposição, é um sinal real de morte. Essa pessoa está definitivamente morta. Não tem, né, nenhum fenômeno, não tem algum estado patológico, seja um coma alcoólico, seja a própria catalepsia, que, né, deixou ele nesse estado. Realmente é um sinal de morte. Então, esse artigo 162, ele vem para dar essa segurança. A necropsia, ela precisa ser feita, né, após 6 horas do óbito, para dar ali essa garantia de que realmente essa pessoa está morta, exceto se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, né, disserem que ela possa ser feita antes daquele prazo. Se o perito ali, né, encontrou um corpo em avançado estágio de decomposição,
e ele pode realizar a necropsia, porque obviamente, né, pelos sinais ali de morte, já passou de 6 horas que esse corpo estava ali. Se encontrar um corpo decapitado, o corpo ali esquartejado, várias partes, pode-se também ser feita antes desse prazo, porque o perito, ele vai perceber ali que não existe vida, que o cadáver, né, está definitivamente morto. Então, pode realizar sim a necropsia antes desse tempo, nesses casos. Fora isso, a necropsia só pode ser realizada após 6 horas. E nós temos também o nosso parágrafo único, que diz aí o seguinte: nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando houver infração penal que apurar, ou quando as lesões permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Aqui nesse parágrafo único é muito difícil visualizar isso aí na prática, mas se está na teoria, vocês têm que seguir conforme dita, né, a lei. Se cair na prova, e geralmente sempre caem nessa mesma forma. É exatamente aí como está escrito, exatamente como está escrito. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Cai exatamente como está escrito no parágrafo único. E aí pode confundir o aluno. Vai aparecer aí, ó, nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar. E vocês já sabem, né, que sempre que tem uma infração penal, uma morte aí causada por homicídio, suicídio, acidente ou uma morte suspeita, ela pode ter aí, né, uma infração penal. Então, necessariamente, ela tem que passar pelo IML, tem que passar pela necropsia. E aí o parágrafo único vem dizendo, né, que no caso da morte violenta, quando não houver essa infração penal, pode descartar aí o exame interno, só fazer aquele exame externo. E na prática não é isso que acontece. Porém, se cair falando exatamente como está aí no parágrafo único, vocês vão marcar certo, que é realmente como está na lei. Se é o que acontece na prática, já é outros 500. Na prova, no concurso, você tem que marcar, né, de acordo com o que dita a nossa lei. A necropsia, ela tem várias finalidades. Dentre elas, nós temos a determinação da causa-mortes, identificar a causa biológica exata, seja um infarto, embolia, uma asfixia. Temos o esclarecimento investigativo, que vai diferenciar a morte natural de violenta, e é fundamental aí para investigação criminal, para virar, né, vai que um suicídio vira um homicídio, né, foi um suicídio forjado, ou que um acidente vire também um homicídio, ou até que uma suspeita de homicídio, né, se enquadra ali num suicídio. Eles possam ver, né, que não foi nada provocado, foi algo ali intencional, aquela pessoa mesmo, né, que tirou a própria vida. Então vai ter bastante importância aí dentro da área criminal. Para a perícia forense, né, produzir provas materiais, como coleta de projéteis, vestígios de agressão ou substâncias tóxicas, para fundamentar ações judiciais. Então, também vai ser muito importante para a perícia forense, dentro ainda da investigação, a recolher aí, né, projéteis, saber se esse cadáver estava ali em contato com alguma substância, com álcool, e tem isso, o cadáver, né, em contato com álcool, em contato com drogas, pode também mudar aí, né, o ritmo do processo. Então, é outro ponto aí bem importante aí dentro da investigação. Diagnóstico médico, confirmar diagnósticos em mortes naturais e sem assistência médica clara, contribuindo para estatísticas de saúde e ensino. Aí é mais aquela necropsia, né, hospitalar. E o tempo da morte, estimar a cronotanatognose, o tempo decorrido desde o falecimento. Isso aí nós estudamos, né, lá em janeiro, cronotanatognose. Então, esses aí são os pilares principais, né, os objetivos principais da realização e da necropsia. Os mais comuns tipos de necropsia são, nós temos vários tipos de necropsia, tá? O que é mais cobrado em prova, geralmente é a necropsia clínica e a necropsia forense.
vez ou outra cai até a virtopsia. Só que nós também temos a necropsia acadêmica e a necropsia anatômica. A acadêmica é ali para capacitar, né, novos médicos, e a anatômica também é utilizada ali, né, em universidades para estudos. A necropsia clínica, ela é realizada para determinar não somente a causa mortis, mas também todo o processo patológico que afeta o indivíduo. Esse tipo de exame é feito por um médico patologista em hospitais. É solicitado pelos profissionais da saúde que trataram o paciente e deve ser autorizado pelos membros da família. Necropsia clínica, né, é para confirmar algum diagnóstico ou esclarecê-lo melhor. A pessoa já está ali, né, já vem sendo acompanhada, já está internada, tem alguma patologia, e o médico, né, possa querer estudar mais a fundo, determinar ali, né, esclarecer o que realmente aconteceu, o que realmente levou aquela pessoa ao óbito. E para isso ele precisa da autorização da família para que ele possa fazer essa necropsia. E essa necropsia seria, né, a necropsia clínica, que é diferente da nossa necropsia forense. A necropsia forense, ela é realizada pelo médico legista nos institutos médicos legais. É o tipo legalmente ordenado para resolver mortes repentinas ou suspeitas. O juiz ou delegado são quem faz a solicitação da necropsia forense por qualquer morte suspeita de crime e não pode ser rejeitada pelos familiares. Na necropsia clínica, né, o familiar tem que autorizar que possa ser realizada aquela necropsia. Já na necropsia forense, o familiar não tem autoridade para decidir se, para autorizar, né, para deixar ou não realizar essa necropsia. É algo judicial e é algo previsto aí na lei. Qualquer morte violenta tem que passar pela necropsia, independente se o familiar deseja ou se o familiar não deseja. A ordem sempre vem de cima, né, de superiores, seja um juiz, seja um delegado. Então, né, nós não temos autoridade para dizer que sim ou que não, apenas acatar o pedido. Necropsia forense é realizada aí dentro dos IMLs, dentro dos institutos médicos legais, pelo médico, né, legista, acompanhado aí da sua equipe, o auxiliar e o técnico de necropsia. E nesses casos não vai precisar aí da autorização familiar. Temos a virtopsia, ou virtópsia, é a necropsia virtual. Ela é uma técnica forense não invasiva que utiliza imagens 3D de alta resolução, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, para examinar cadáveres sem a necessidade de abertura convencional. A virtopsia já é, né, um mecanismo aí bem avançado aí das ciências médicas, que ainda não chegou aqui no Rio de Janeiro, né? Temos em alguns estados já atuando com a virtopsia, tem em São Paulo, tem no Distrito Federal, se eu não me engano, tem em Manaus, Sergipe, mas um dia, se Deus quiser, chega aqui para gente. Então, né, através aí de tomografia, através de ressonância, eles vão fazendo ali a análise interna do corpo, sem a necessidade, né, de fazer ali o exame interno, tecnicamente, na prática, né, fazer as incisões e fazer a evisceração ali dos órgãos. Dentro da biossegurança, né, é uma técnica até melhor para o profissional, visando aí, né, os riscos, né, vai minimizar demais o risco aí ao profissional. Então, a virtopsia, ela é um avanço aí da necropsia, ela é a necropsia virtual. Agora vamos ver aqui sobre as atribuições de um auxiliar ou técnico de necropsia. Dentre as atribuições do profissional de necropsia estão receber e liberar cadáveres, preparar o corpo, organizar a sala de autópsia, manusear instrumentos, auxiliar o legista na evisceração, pesagem e coleta de órgãos ou materiais, limpeza do cadáver, limpeza da sala de necropsia após procedimento, abertura e reconstituição do cadáver, tanatopraxia e serviços de conservação e preparação do cadáver. Comecem a observar que aqui, né, está incluindo aí o serviço de tanato. A tanato, ela não é feita dentro do IML. A tanato pode ser feita, né, em laboratórios ou clínicas especializadas.
dentro do IML não pode ser feita a tanatopraxia. Como nossa profissão, né, não é regulamentada, então tem, de vez em quando bate de frente aí, né, os interesses da tanato com os interesses da necropsia em relação às atribuições. O técnico ou auxiliar de necropsia, ele é apto, né, ele é preparado, capacitado para trabalhar tanto na parte aí das perícias, quanto na parte de conservação do corpo. Então vocês podem encontrar aí, né, em alguma prova de concurso, falando que o auxiliar de necropsia pode participar aí, né, do procedimento de preparação do cadáver, de conservação do cadáver, e vai estar certo, porque ele tem esse conhecimento técnico de de manusear, né, o corpo. Então, ele pode sim, realizar esses serviços. Agora, se a questão vier falando, o auxiliar ou técnico de necropsia, ele está apto para realizar a necropsia dentro do. Deixa eu atualizar aqui. O auxiliar ou técnico de necropsia, ele está, autorizado a fazer, né, realizar a necropsia dentro do IML? Dentro ali do acabou a necropsia, o técnico pode realizar a tanatopraxia? Não. Ele está apto para fazer, né, conservação do corpo, mas dentro ali, né, de uma clínica especializada ou de um laboratório, não dentro do IML. Então não confundam, tá? Agora, o tanatopraxista, ele está apenas apto para conservação do corpo. Ele não está apto ali, né, para a realização de uma necropsia. Para a realização de necropsia, ele precisa de uma especialização e, né, também está concursado, ser apto ali dentro do IML para atuar na necropsia. Agora, o profissional de necropsia, ele está apto, né, para fazer ambas as funções. Lembrando que dentro do IML, ele vai apenas ali exercer a função de auxiliar de necropsia, vai ali, né, auxiliar nas perícias, fazer todos os procedimentos ali, receber o cadáver, liberar o cadáver, limpar as salas, fazer a abertura, fazer a reconstituição, lavar o corpo, colocar na geladeira. Agora, se ele estiver num laboratório de tanato ou numa clínica especializada em tanato, aí sim, tá? Ele pode fazer esse serviço aí de conservação e preparação do cadáver. Tudo vai depender do local em que ele estiver atuando. É, alguns estados já atribuíram aí, né, a nossa lei orgânica. Se vocês não pesquisaram, dê um Google aí, a Lei 14.735, de 2023, que ela unifica a Polícia Civil e unifica também diversos cargos, incluindo o cargo de técnico de necropsia e auxiliar de necropsia. Na imagem está escrito, não é auxiliar, é auxiliar. Então, essa lei, né, vem unificando esses dois cargos, o de técnico de necropsia e o de auxiliar de necropsia, no estado de Sergipe, no estado de Ceará, Espírito Santo, Tocantins, Piauí, Acre e aqui no Rio de Janeiro, eles já estão, né, com essa lei aí orgânica. Então, né, os concursos voltados aí para a Polícia Civil, eles já vêm trazendo o cargo de agente de polícia técnico-científica. Tem alguns estados que ainda não aderiram a essa lei, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Vai ter a prova agora, né, para auxiliar de necropsia da Polícia Civil de Minas Gerais. No Rio de Janeiro já não vai ter mais a prova para auxiliar de necropsia, e nem para técnico, vai ser para agente de polícia técnico-científica. Vocês têm que ficar de olho, né? Que às vezes teve até uma menina que veio me procurar, querendo saber se eu sabia quando que vai ter concurso para auxiliar de necropsia aqui no Rio de Janeiro. Aí eu conversei com ela, para a Polícia Civil. Aí ela assim, eu falei, não existe mais. Aí expliquei isso aí para ela. Tem estados que ainda não aderiram a essa lei orgânica, então eles dentro da Polícia Civil ainda vão estar, né, oferecendo o cargo de auxiliar e técnico de necropsia, mas os estados que já aderiram a essa lei, eles vão apenas, né, oferecer aí o cargo de agente de polícia técnico-científica na área aí de necropsia, com as funções aí que nós já vimos. Então, fiquem atentos aí, porque às vezes vocês deixam passar coisa boba e perde até, né, o prazo de algum concurso para você se inscrever, entregar algum documento, e aí já era.
Mercado de trabalho na necropsia. A forma principal e mais segura de trabalhar com necropsia, seja auxiliar ou técnico no setor público, como IMLs e polícias civis, é através de concurso público. Exige-se ensino médio completo ou fundamental, dependendo do estado ou do edital. Ou seja, lá, quando cair, né, para auxiliar de necropsia, pode ser, né, que eles peçam o nível fundamental. Caiu para técnico de necropsia, pode ser que eles peçam o nível médio. Agora, se nesse estado aí que vier o concurso essa polícia já estiver unificada, vai oferecer o cargo de agente de polícia técnico-científica, exigindo o nível médio. Não vai ter mais o nível, né, fundamental, apenas o nível médio. Depende muito do estado e do que vai vir no edital. Então, vocês já fiquem atentos nisso aí também, que tudo, o edital, né, ele é bem complicado. Na plataforma tem até uma parte aí que eu ajudo vocês, né, como ler o edital, como simplificá-lo, porque ele é um conteúdo bem grande e às vezes vocês deixam passar. Quando chega na hora, passa na prova, na hora de tomar a posse, que você levar os documentos, vai ver que você não vai poder assumir um cargo porque ali, né, você não está apto, não seguiu ali as diretrizes do edital. Então, tem coisas que é muito importante se atentar antes de se inscrever no concurso, ou se não, né, antes de levar os documentos. Se você se você só tem o ensino fundamental e vai cair, né, a prova está cobrando o ensino médio, você faz a prova mesmo assim e corre atrás aí de fazer, né, um EJA, um supletivo, para que você consiga, né, esse diploma do ensino médio, porque você passando na prova, você consegue entregar esse documento e atuar tranquilamente. Não precisa você esperar fazer tudo para ter o diploma e depois você fazer o concurso. Você pode fazer isso, porque até te chamarem você já conseguiu resolver essa parte burocrática. O auxiliar técnico de necropsia, né, ele pode trabalhar dentro da Polícia Civil, nos IMLs, no Serviço de Verificação de Óbito, o SVO, principalmente de prefeituras. Quando abre vaga assim para SVO, geralmente é prefeitura, e o auxiliar e o técnico de necropsia, eles podem também atuar nesses locais, hospitais e universidades, e também laboratórios de anatomia. Vocês viram que tem ali, estava falando sobre o cargo aí de embalsamamento, de formalizar, de conservar, na parte aí da Tanato, mas para fazer você trabalhar na Tanato, você não precisa, né, de concurso, através de contrato, através de plantões extras, plantões coringas. Então, não tem essa burocracia para você trabalhar na Tanato, como tem a burocracia para você trabalhar, né, aí como técnico de necropsia. Para laboratório de anatomia, tem lugares que eles não pedem concurso também. Às vezes você faz até alguma provinha dentro da universidade, dentro do laboratório, só para eles testarem o seu nível de conhecimento e depois você é contratado para trabalhar lá, geralmente na parte de conservação de peças, para que depois os outros, né, os outros alunos que vierem estudar possam, né, utilizar essas peças. Você vai trabalhar ali na dissecação do cadáver e na conservação, para nível de estudo, que é ali o objetivo do laboratório de anatomia. No SVO, hospital, no hospital universitário, principalmente, também você vai trabalhar ali nas necropsias clínicas e na Polícia Civil, o IML, você vai trabalhar, né, com a necropsia forense, naqueles casos de mortes violentas, suspeitas, suicídio, homicídio, acidente. Então, tem essas diferenças. Vamos finalizar aqui falando sobre ética na necropsia. A ética na necropsia fundamenta-se no respeito absoluto à dignidade humana, mesmo pós-morte, exigindo manuseio cuidadoso do corpo, sigilo profissional e empatia com os familiares. Os profissionais devem evitar fotos, brincadeiras ou comentários inadequados, seguindo rigorosos protocolos técnicos e morais para garantir a integridade da perícia e a dignidade do falecido. Então, né,
Esses aí são os principais aspectos éticos que o profissional de necropsia deve ter aí dentro do IML. Deve ter esse cuidado, né? Vira e mexe, a gente vê fotos sendo vazadas e algo totalmente antiético e inadequado, principalmente dentro do IML. Porque dentro do IML, né, vocês já sabem que trata-se ali da necropsia forense e caso de investigação. Então, tem uma investigação criminal acontecendo ali. Se a pessoa tira a foto e posta, ela pode estar, né, interferindo naquela investigação criminal. Por isso que é complicado, levar estagiários para o IML, porque você está ali, né, dentro de um âmbito onde tem uma investigação rolando. E o aluno, né, ele adora tirar foto, ele quer mostrar que ele está ali, o que ele está fazendo, e às vezes, né, tira foto de algo que não deveria e posta. Aí o mundo é pequeno, postou foto de um cadáver, viram uma tatuagem, reconheceram, e olha aí o problema que o aluno, o estagiário, pode trazer. Então, por isso que eles têm umas regras mais rígidas em relação a outras pessoas, a cursos, a alunos dentro do IML. Um dos mais graves, né, a quebra mais grave da ética pode sair dentro do IML, porque além dessa quebra de ética, dessa falta de empatia e respeito, você ainda pode, né, estar interferindo na investigação criminal. Então, o negócio é mais pesado. Um perfil profissional ético exige evitar conclusões intuitivas e precipitadas, falar pouco e em tom sério, agir com modéstia e sem vaidade, manter o sigilo exigido, ter autoridade para ser acreditado, ser livre para agir com isenção, não aceitar a intromissão de ninguém, ser honesto e ter a vida pessoal correta, ter coragem para decidir e ser competente para ser respeitado. Esse aí é um perfil, né, profissional ético que o auxiliar ou técnico de necropsia ele deve ter. Ó, respeito ao cadáver, tratar o corpo com zelo, evitando qualquer forma de vilipêndio ou desrespeito, o que é crime no Brasil, lá no artigo 210 e 212 do nosso Código Penal. Então, né, o respeito ao cadáver é primordial, porque se inclui aí, né, no vilipêndio. E tirar fotos do cadáver e vazar essas fotos também, tá? Se enquadra aí no vilipêndio. Pode dar um processo e até o seu afastamento, expulsão do seu cargo. Confidencialidade e sigilo. Informações da perícia, laudos e fotos são confidenciais e não devem ser divulgados, protegendo a privacidade da família e a do falecido. Não é porque a pessoa morreu, né, que você vai sair ali espalhando tudo que essa pessoa possuía, tudo que esse cadáver ali apresentou. Tem que ter esse respeito. Postura profissional, manter um ambiente de trabalho sóbrio, colaborativo e técnico, evitando conversas irrelevantes ou comportamentos inadequados. Isso aí é a postura, né, que se espera não só do profissional de necropsia, mas em qualquer profissão, né, qualquer âmbito profissional. Empatia e discrição, tratar com acolhimento os familiares, entendendo o momento do sofrimento, mesmo que eles venham agressivos, com raiva, o jeito que eles vierem falando, né? Nós temos que tentar entender, né, o momento que eles estão passando, o luto que eles estão vivendo, né? E a gente agir ali, né, com uma empatia e com uma discrição, até com respeito ali a esse momento que eles estão vivendo. Concordância técnica. O técnico de necropsia deve seguir rigorosamente as orientações do médico legista, mantendo a integridade da evidência. Então, você é subordinado do médico, não num sentido assim ruim, mas, né, o que ele falar você tem que fazer. Então, se ele pediu ali para você colocar determinado material no formol, você vai lá, bota ali no formol, coloca, acondiciona no lugar ideal, até que seja encaminhado ali para o laboratório de histopatologia. Se ele pedir para você mexer em determinado órgão, você vai fazer isso.
seguindo sempre, né, a orientação, porque ele vai ser ali, né, o superior dentro da sala ali de necropsia. Então você deve sempre ali seguir as ordens dele, né, para que se mantenha a integridade e principalmente se proteja aí a evidência. Ignorar normas éticas ou legais podem resultar em advertências e demissão, processo administrativo, processos judiciais e até de responsabilidade criminal, dependendo da gravidade. Por isso, além de dominar as técnicas, é fundamental que o profissional conheça e cumpra todas as regras que regem a sua atuação. Para finalizar, o trabalho do necropsista exige muito mais do que habilidade técnica. Requer integridade, sigilo, respeito e comprometimento com a lei. Manter-se atualizado sobre as normas, protocolos e boas práticas não apenas garante a segurança do profissional e da equipe, como também honra a memória e dignidade das pessoas atendidas. Então, a ética, ela vai ser primordial. A ética, o respeito, a empatia, ela vai ser primordial dentro aí da sua área de trabalho, dentro da necropsia principalmente. Você, né, ser um profissional ali acolhedor, um profissional que age eticamente, com respeito, você, né, vai ter ali um reconhecimento maior. Com certeza vocês já foram em determinados lugares que precisavam, né, ser atendidos e alguém ali, né, com uma educação, com um respeito, sendo cordial, né, marcou você. Então, sempre que você volta nesse lugar, você já procura por determinada pessoa, porque você sabe que essa pessoa, né, age ali com cuidado, com empatia, com ética, e a mesma coisa funciona ali dentro do IML. Principalmente que nós estamos ali, né, tratando com pessoas fragilizadas, com familiares ali no momento de luto e sofridos. Então, a ética aí vai ser algo fundamental que o profissional precisa ter para atuar dentro aí da área de necropsia. Então, finalizando aqui a nossa matéria, vamos para as nossas questões. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser, já pode deixar aí. Julguem o item subsequente. Segundo o artigo 162 do CPP, do Código de Processo Penal, a autópsia pode ser realizada antes de 6 horas após o óbito, se os peritos julgarem possível pela evidência dos sinais de morte. Está igualzinho, né, o nosso artigo 162. A necropsia ela só pode ser realizada depois das 6 horas, aquela segurança, né, para ter certeza, né, da morte real. E se os peritos, pela evidência do sinal de morte, viu que essa pessoa está decapitada, viu que essa pessoa está em estado de putrefação, viu que essa pessoa está esquartejada, ou qualquer outro sinal de morte que seja ali incompatível com a vida, eles podem, né, realizar a necropsia antes de 6 horas, porque, né, é impossível que essa pessoa esteja ali em coma alcoólico ou até ali no estado de catalepsia. Não tem volta, é uma morte real e irreversível. Então, aqui, né, o nosso gabarito vai ser certo. Está exatamente como está na lei. No artigo 162 do CPP, de acordo com o parágrafo único, nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante. Está exatamente também como está na lei. Não leve o que acontece na prática para a sua prova. Vá sempre com a teoria. Para a prova, sempre com a teoria. Igual em questão da abertura do cadáver. O instrumento utilizado para abrir o cadáver, né, vai ser o bisturi. Agora, na prática, se utiliza a faca. Aí, com certeza, na sua prova, vai perguntar qual instrumento é utilizado para abrir, né, para fazer a incisão no cadáver, e vai ter entre as alternativas a faca. Você vai pegar da prática e vai levar para a teoria, e isso está errado. Na teoria, né, se utiliza o bisturi. Então, você tem que marcar ali a resposta certa, o bisturi. Mesmo caso aqui no nosso artigo.
Mesmo que toda morte violenta, né, tenha ali uma infração penal a ser apurada, ela vai precisar ela vai precisar aí que você faça, né, a realização da necropsia. Porém, esse artigo, esse parágrafo único aí, é aquela brecha na lei, né, que sempre acham. Então, você vai com ele na cabeça. Teoria, você marca aí a teoria. Então, esse aqui também você vai marcar aí certo. Está exatamente como está na lei, esse parágrafo único. Próxima questão. A autópsia é a perícia que somente pode ser feita na parte externa do cadáver, pode ser feita antes de 3 horas após o óbito, é desnecessária para diagnosticar a causa da morte, pode ser dispensada apenas quando se tratar de morte violenta e deve ser feita 6 horas após o óbito, exceto se os peritos considerarem que possa ser feita em prazo inferior. Então, Então, aqui, né, na letra A, nós temos que a perícia somente pode ser feita na parte externa do cadáver e não, né, a necropsia, ela pode ser feita, ela deve ser feita, né, tanto na parte externa quanto na parte interna do cadáver. Você vai analisar o corpo externamente, depois internamente. Pode ser feita antes de 3 horas após o óbito. Sabemos, né, que após as 6 horas. Então, a letra B também está errada. Letra C é desnecessária para a autópsia, né, é desnecessária para diagnosticar a causa da morte. E é totalmente o contrário, né? Ela é totalmente necessária. Na letra D, pode ser dispensada apenas quando se tratar de morte violenta. Obviamente não. O pilar principal da necropsia, né, é quando é morte violenta, então não pode ser dispensada. E aqui na letra E está falando, né, que deve ser feita 6 horas após o óbito, exceto se os peritos considerarem que possa ser feita antes desse prazo. Então, nosso gabarito vai estar aqui na letra E. Eu nunca ouvi falar disso não, Camila. E também nunca usei essa técnica, não. Quando os copos chegam lá no IML, já fica de um dia para o outro. Então, já passou 6 horas, nunca usei essa técnica de vinagre, não. E se é verdade, eu também não sei. A necropsia é o exame realizado em um cadáver para avaliar os órgãos, tecidos e outras partes do corpo, com o objetivo de determinar a causa da morte. A palavra necropsia vem do grego, necro igual a morto, epsia igual a ação, de ver ou examinar. Referente às definições em termos de necropsia, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. São dois tipos de necropsia: a necropsia clínica, realizada em casos de morte natural, e a necropsia médico-legal, obrigatória por lei em casos de mortes por suicídio, homicídio acidental ou suspeitos de não naturais. Na letra B está falando, a necrópsia também pode ser feita em pessoas vivas para identificar algum problema de saúde. Na letra C, o embalsamamento é o ato de desenterrar um corpo para realizar um exame de investigação de causa de morte. A letra D, a exumação permite a preservação de um cadáver para diminuir ou eliminar mau cheiro. Putrefação é cuidado obrigatório para todos os corpos. Na letra E, a tanatopraxia é um serviço de somatoconservação de cadáveres realizada dentro de necrotérios em salas de necropsia. Vamos lá analisar essas questões aqui. Letra A, nosso gabarito já está aqui de cara, né? Então, letra A está certa. Na letra B, a necropsia pode ser feita em pessoas vivas. Quem dera, né? Mas não pode. Ou pensamento intrusivo aí. Na letra C, o embalsamamento é o ato de desenterrar um corpo? Não, né? A exumação, que vai ser esse ato de desenterrar o corpo, não o embalsamamento. Letra D, a exumação permite a preservação de um cadáver para diminuir ou eliminar mau cheiro e putrefação.
é cuidado obrigatório para todos os corpos. Não é exumação, no caso aí é a tanatopraxia ou embalsamamento, e não é obrigatório para todos os corpos, não, apenas para os que vão para outro estado, né? Ou o translado aí, ou aqueles que vão passar por de um período maior aí de velório. Na letra E está falando, a tanatopraxia é um serviço de somatoconservação de cadáveres realizado dentro de necrotérios em salas de necropsia. Obviamente não, estava explicando isso para vocês, né? A tanato ela não pode ser realizada dentro do IML, assim como a necropsia não pode ser realizada dentro da tanato. Cada local, cada atividade tem o seu local específico e os profissionais específicos para realizarem. Então, letra E também está errada. A tanato ela é o serviço, sim, de somatoconservação de cadáveres, e ela é realizada dentro de clínicas, funerárias ou laboratórios, não dentro do IML, nem no necrotério. Próxima questão. A necropsia médico-legal, realizada por médicos legistas, é a perícia das perícias. Sobre a necropsia médico-legal, assinale a alternativa correta. A. Deve ser realizada em toda morte ocorrida por causa natural. B. O exame externo deve ser sumário e omisso. C. É obrigatório em morte de pessoas falecidas por morte natural sem assistência médica. Letra D. Não existe justificativa para não realizar o exame interno das 3 cavidades, cranianas, torácicas e abdominal. Letra E. Tem como finalidade, dentre outras, identificar o cadáver, a cronotanatognose e determinar a causa médica da morte. Estava logo no começo, né, do nosso slide. Então, nós temos aqui logo o gabarito na letra E. Deve ser realizada aí em toda morte ocorrida por causa natural? Não. Morte natural é SVO. O exame externo deve ser sumário e omisso? Obviamente não também. Letra C, obrigatória em morte de pessoas falecidas por morte natural sem assistência, também não é o SVO. E existe sim a justificativa para não realizar o exame das 3 cavidades. Às vezes, só ali no tórax do abdômen você consegue determinar a causa da morte, e às vezes só ali na análise do crânio você consegue chegar na causa da morte. Então, existe uma justificativa para não realizar a abertura das 3 cavidades. Ficamos aqui com o nosso gabarito na letra E. São atribuições do técnico em autópsia e necrópsia. A. Realizar necropsia com abertura, dissecação e fechamento dos cadáveres sem supervisão médica. Realizar doações de cadáveres não reclamados com morte violenta ou suspeita às universidades. Retirar órgãos ou partes humanos para a realização de transplantes ou enxerto de tecidos. Preparar soluções químicas para conservações de peças anatômicas. Aqui, na letra A, o que está errado é só o final, né? Se estivesse aí sem essa parte sem supervisão médica, estaria certo, mas como está falando sem a supervisão médica, está totalmente errado. Porém, né, o técnico ele pode sim realizar a abertura, dissecação e o fechamento, porém, né, com a supervisão médica. Realizar doações de cadáveres não reclamados, nada a ver, e cadáveres de morte violenta e suspeita, eles não podem ir para a universidade. Retirar órgãos ou partes de corpos humanos para a realização de transplantes ou enxertos de tecidos, obviamente que não. E nosso gabarito vai ficar aqui, né, na letra D. Essa parte aí de preparar soluções químicas para a conservação de peças é uma necropsia, né, anatômica. Aquela necropsia ali que vai preparar, né, os futuros profissionais, aquela necropsia que vai ter ali, né, o objetivo de estudar mais o corpo humano para preparar os profissionais que irão atuar. Então, dentro do laboratório aí de anatomia, o técnico de necropsia, né, o auxiliar de necropsia, ele vai sim fazer essa preparação de soluções químicas, tá? Para conservar essas peças anatômicas. Os serviços de verificação de óbito, SVO, são estruturas oficiais responsáveis pela realização de necropsias em
a membros amputados em cirurgias e que serão sepultados, pessoas que morreram por causas naturais mal definidas, pessoas que cometeram suicídios ou que morreram sem assistência médica, ou pessoas que morreram em acidentes ou mortes suspeitas. Então, aqui, né, claramente, nosso gabarito vai estar na letra B. Os membros amputados em cirurgia que são sepultados não precisam ir para o SVO, ou esse membro vai ser sepultado ou incinerado. Pessoas que morrem por causas naturais mal definidas, sim, vão para o SVO, para que tenham um diagnóstico de morte mais preciso. Pessoas que cometeram suicídio ou que morreram sem assistência médica. Se for uma morte natural sem assistência médica, vai para o SVO. Mas como está falando aí do suicídio, o suicídio obrigatoriamente, né, ele vai para o IML. Pessoas que morreram em acidentes são mortes suspeitas. Então, na letra D, né, são mortes também, né, cadáveres que vão para o IML. Homicídio, suicídio, acidente, morte suspeita são atribuições exclusivas do IML. Agora, causas naturais mal definidas ou uma causa natural sem assistência médica, né, vai para o SVO, para o Serviço de Verificação de Óbito. Já está acabando meu tempinho aqui com vocês, né? Vou finalizar aqui nossa aula. Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês, que vocês tenham entendido direitinho. Quinta-feira estamos aqui de novo, agora falando sobre as técnicas de necropsia. Segunda-feira a aula de vocês já estará disponível lá na plataforma para vocês irem estudando. E quinta-feira eu encontro vocês aqui novamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então, gente, fiquem com Deus e obrigado aí pela presença.